porque eu já tentei gravar aqui direto pelo YouTube, mas não fica bom, né? Já tentei gravar de outras maneiras, não fica tão bom quanto a gravação direto do celular, mas o que importa para nós é o conteúdo, né? É o que está sendo dito ali, então coloca o fone ou só ouve a aula, se você não tem como parar 100%, mas esteja aí por dentro, né, de tudo que a gente falou até aqui, para que a gente possa fazer esse conjunto de informações e a coisa funcionar. Então hoje, Êxodo capítulo 40, a partir do versículo 1, vamos ler o texto e em seguida a gente volta então fazendo esse entendimento, tá bom? Para nós. Êxodo capítulo 40, a partir do versículo 1 diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-o de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Unja com óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Consagre-o e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar do holocausto e todos os seus utensílios. Consagre o altar e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim, o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença, diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou um incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo. Montou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia.
De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Amém? Então, aqui finalizamos, né, a leitura do livro de Êxodo, com esse capítulo 40. E o texto, ele vai falar para nós a respeito do tabernáculo sendo armado. Esse é o título que está aqui na minha Bíblia, e eu acredito que em algumas Bíblias esteja com esse mesmo título, né? O tabernáculo, então, é armado. Êxodo, capítulo 40. E aqui nesse texto a gente tem três partes, né? Três separações aqui que a gente poderia fazer. A primeira é do versículo 1 até o versículo 16, ou até o versículo 15, né? Aonde é o próprio Deus que está falando com Moisés, né? Então, o próprio versículo 1 diz, né? Disse o Senhor a Moisés. Então, o Senhor começa a falar a partir do versículo 1 aqui, do versículo 2, e vai até o versículo 15, falando com Moisés sobre a montagem desse tabernáculo. Então, esses primeiros 15 versículos aqui do capítulo 40 fala sobre o Senhor falando com Moisés como ele deveria fazer a montagem do tabernáculo. Já que no versículo 42 e 43, do 39, que a gente terminou semana passada, eles entregam, né, tudo que eles construíram para Moisés. Então, todos os utensílios do tabernáculo ficaram prontos. Então, agora, aqui no capítulo 40, a gente já inicia com o Senhor falando para Moisés o que ele deveria fazer com essa montagem e como ele deveria fazer. A partir do versículo 17 ou 16, na verdade, a palavra diz que Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Então, da forma exatamente como Deus ordenou para Moisés, é que ele faz a montagem desse tabernáculo. E aí todos os versículos, a partir do 17 até o versículo 33, fala então dessa montagem de Moisés com o povo, com os líderes ali, montando esse tabernáculo com os levitas, os sacerdotes, né? Com quem estava apto para isso, ele montando esse tabernáculo ali no deserto, ali no Sinai, né? Então, a primeira vez que eles fazem a montagem desse tabernáculo é nesse momento aqui que a gente está lendo no Êxodo 40, ok? E do versículo 34 até o 38 é a terceira parte última, que fala que depois que eles montaram, depois que tudo estava pronto, depois que Moisés oferece holocaustos, os primeiros holocaustos ali em cima, né, do altar de holocausto, assim que ele oferece incenso em cima do altar de incenso dentro da tenda. Então, depois que ele faz toda a montagem e que ele já oferece os primeiros sacrifícios, então a palavra no versículo 34, 35, 36, 37 e 38 fala dessa presença de Deus que agora está no meio deles, como Deus desejou desde o início. Então a gente começa o texto com o Senhor falando que já que está tudo pronto, então ele dá a receita, né, do bolo aqui de como eles deveriam montar isso. Em seguida, Moisés então cumpre a ordem do Senhor. E quando então tudo está pronto, tudo está já montado, então sim, o Senhor pode vir e manifestar a sua presença, manifestar a sua glória, e ele vai permanecer com eles até que, né, ele não possa mais através do pecado. Então, a gente tem o capítulo 40 com essa formação em três partes. Então, esse aqui seria o grande resumo do capítulo 40 para nós já entendermos. Mas eu queria mostrar para vocês, então, diante desse cenário, o que Deus está fazendo aqui com a gente dentro do livro de Êxodo, e que é a parte mais importante. O Senhor começa dizendo a respeito dessa armação, né, do tabernáculo. Então ele começa lá o capítulo 40 falando sobre essa armação do tabernáculo. Só que a gente precisa entender, eu acredito que eu já tenha falado um pouquinho sobre isso aqui, e vou repetir isso para vocês, para a gente poder entender. O tabernáculo, ele não era o plano inicial de Deus, pelo menos não para esse momento, talvez, né? Eu vou falar com o meu entendimento aqui para vocês, talvez entenderem o que eu estou querendo dizer. Se a gente pega o capítulo 19, se vocês quiserem só voltar lá para ir identificando comigo o que eu estou falando, capítulo 19.
do livro de Êxodo fala do momento em que eles chegam ali no pé do Monte Sinai. Então, se você abrir aí comigo, Êxodo 19, fala exatamente desse ponto que é a chegada deles, desde a saída do Egito, o texto vai dizer, né? Passaram-se 3 meses, Êxodo 19, versículo 1 tá falando isso. Que depois de 3 meses que eles saem do Egito, que eles são libertos do Egito, eles param agora nesse lugar chamado Sinai, que é no deserto. Quem tem aí o mapa pode localizar isso fácil aí no mapa. Esse estreito ali na ponta do mapa, parece um V bem grande. Eles estão bem na ponta lá do mapa, lá na parte de baixo, e chama Deserto do Sinai. E nesse deserto do Sinai existe essa grande montanha, que é o Monte Sinai, ok? Ou Monte Horebe para alguns também, mas esse aqui é o Monte Sinai. Então, eles fazem essa parada no Monte Sinai, e aí você pode perceber o seguinte, que desde o capítulo 19 até o capítulo 40, ou até um pouquinho mais, eles estão acampados neste lugar, e eles não saem deste lugar a partir desse momento. Então, dos 3 meses, pega o versículo primeiro aí só para você localizar os 3 meses, para você ver que eu não tô falando à toa, né? Tá escrito aí. Êxodo 19, versículo 1, diz assim, ó, acompanha comigo e grifem aí. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Então, havia 3 meses que eles tinham saído do Egito, eles estavam caminhando pelo deserto, e eles passam então por Refidim e agora estão acampados ali no pé do Monte Sinai, que é no próprio deserto do Sinai. Quando segura a página assim, segura as folhas, ou marca aí o capítulo 19, e agora vai lá comigo de novo para o capítulo 40, só para você ver a quantidade de tempo que passou. Então a gente tem aqui, capítulo 19, 3 meses que eles haviam saído do Egito, e eles acampam ali então no monte, no pé do Monte Sinai. E quando a gente vai aqui para o capítulo 40, o texto diz no versículo 17, olha lá o que está escrito, Êxodo 40, versículo 17. Ele diz assim, ó, assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia, então circula aí, primeiro dia, ou dia 1, né? Se você estiver escrevendo, ou se você estiver marcando na sua própria Bíblia, no primeiro dia, então no dia 1 do primeiro mês, o primeiro mês de Israel é o mês de Abib, ou Nissan, né? Então, se você quiser circular primeiro mês, ou escrever aí em cima da sua Bíblia Nissan ou Abib, tanto faz, qualquer um dos dois serve, é o mesmo mês, é o primeiro mês do calendário judaico, do segundo ano. Então, circula aí segundo ano. Então, o tabernáculo está sendo montado, erguido, no deserto do Sinai, ou ali no pé do monte, exatamente 1 ano e 9 meses depois, ok? Então, se nós formos olhar pelo nosso calendário hoje, tá? Só para a gente ter uma ideia de cronologia, de tempo que se passou entre o capítulo 19 e o último capítulo aqui de Êxodo, Êxodo 40. Então, o Senhor está falando que é nesse dia que eles vão montar o tabernáculo, é nesse exato dia que o Senhor preparou para que tudo estivesse pronto, para que eles então montassem esse tabernáculo. Então se passou 1 ano e 9 meses, se a gente fosse olhar pelo nosso calendário de 12 meses, tá? Mas não era dessa forma que se contava naquela época, mas mais ou menos isso. Então eles estão montando esse tabernáculo no primeiro dia do primeiro mês do calendário judaico, que é Abib ou Nissan, e no segundo ano, ok? Então isso tá falando da época em que eles saíram do Egito, esse segundo ano, ok? Então já se passaram 2 anos que eles saíram do Egito, e agora eles estão nesse momento, esse exato momento, onde eles vão montar o acampamento, onde eles vão montar o tabernáculo pela primeira vez, ok? Então só para a gente datar aqui os acontecimentos. Agora volta lá para o texto do capítulo 19.
Quando a gente leu o capítulo 19, lá atrás, esse texto vai falar sobre o quê? Vai falar sobre Deus, no momento em que eles acampam ali, o Senhor chama o povo para se consagrar, para se separar, porque o Senhor vai falar com eles. Se você olhar aí na sua Bíblia, o capítulo 20 fala dos 10 mandamentos, né? Então é a primeira vez que o Senhor vai se manifestar de forma coletiva, tá? Para todo Israel, para mais de 2 milhões de pessoas acampados ali no deserto, ok? O Senhor vai se manifestar para eles. E o Senhor chama então Moisés e fala para Moisés: Moisés, consagra o povo, que eles se consagrem durante 3 dias, porque eu vou descer no monte, nesse mesmo monte, no Monte Sinai. Eu vou descer no monte e eu vou falar com o povo. Eu vou me apresentar para eles como Senhor, né? Então eu vou me apresentar para o povo. E é isso que acontece aqui no capítulo 19 e 20. Mas o que acontece aqui? Olha lá para o versículo 17, ou 16, melhor. Êxodo 19, versículo 16, só para a gente ir acompanhando o raciocínio e a gente já vai chegar lá no capítulo 40. Êxodo 19, versículo 16, diz assim, ó: ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. 17. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. Então, o que Moisés está fazendo, gente? Moisés consagra o povo durante 3 dias a pedido do próprio Senhor, aqui no início do capítulo 19. Quando passa os 3 dias, no 3º dia, no amanhecer do dia, então eles ouvem relâmpagos e trovões, uma densa nuvem, né, ou uma nuvem muito escura, paira, desce sobre o Monte Sinai. Eles estão vendo tudo isso. E Moisés então pega todo o povo e tira para fora do acampamento e leva para o pé do monte para eles fazerem o que, gente? A palavra está dizendo, a Bíblia de vocês tem esse termo aí, para encontrar-se com Deus. Alguma outra Bíblia está muito diferente desse para encontrar-se com Deus? Tem um termo aí em alguma tradução muito diferente disso? Se alguém quiser abrir e falar. Ao encontro. Ao encontro? Mas eu não sei se tem outras traduções aí, mas eu gosto muito dessa tradução da NVI nesse versículo, porque ela fala explicitamente o que estava acontecendo naquele momento. O que Deus queria era novamente ter contato com o seu povo, ter contato com os seus escolhidos. Assim como lá no Éden, o Senhor vinha na viração do dia e tinha comunhão com Adão e Eva, mas por causa do pecado houve a separação e Deus já não podia mais conversar com o homem, porque o homem agora estava morto espiritualmente. Novamente o Senhor cria, né, uma situação de salvação para o seu povo, que é isso que Êxodo fala para nós logo no início. Deus tira o seu povo da escravidão do Egito, salva o seu povo desse império das trevas e está levando eles para o lugar que mana leite e mel, para a terra prometida, para Jerusalém, né? Que nós vamos entender um pouco mais isso. Então, o Senhor novamente cria situações ou cria uma situação perfeita para novamente ter comunhão com o seu povo. Vou relembrar algo para vocês aqui para eu poder falar, que é o que eu acabei de falar aqui agora. Quem viu as primeiras aulas, eu falei o seguinte, que a gente precisa compreender o que significa a palavra deserto na Bíblia, né? A gente tem essa palavra muito deturpada, a gente tem essa palavra muito atrapalhada na cabeça da gente. A gente sempre tem a ideia de deserto como um lugar de sofrimento, como um lugar de prova, como um lugar de provação, como um lugar de sofrimento mesmo, né? Todas as vezes que a gente quer falar que a gente está no momento de prova ou no momento de tribulação, no momento de sofrimento da nossa vida, a gente fala, eu tô no deserto. Esse é o termo que as pessoas usam, né? O evangeliquez usa. E aí, por causa desse termo usado de forma incorreta, criou-se um sofisma na nossa mente
criou um raciocínio na nossa mente de que todas as vezes que eu vejo a palavra deserto, ou que eu penso em deserto, que alguém prega sobre deserto, já vem, da mesma hora, já vem para minha mente de que aquilo é um lugar de sofrimento, aquele é um lugar de provação, aquele é um lugar de tristeza, aquele é um lugar onde Deus está provando o seu povo, né? Está nos provando, inclusive. Então esse é o pensamento que a gente tem, só que nós entendemos que não. Se você olhar para os primeiros capítulos de Êxodo, e se você lembrar do que nós falamos, inclusive, eu mostrei para vocês dentro da própria palavra que o Senhor diz que o seu povo iria estar nesse período de deserto, aonde o Senhor ia se manifestar para eles, aonde o Senhor estava sendo o suprimento deles, mas o Senhor usa uma palavra chamada festa. O meu povo está indo festejar no deserto. Eles vão ter grandes festas no deserto. Eles vão celebrar no deserto. Por quê? Porque era o momento em que o povo agora ia compreender que Deus havia salvado eles, tinha salvo ele do império das trevas e estava levando eles para um lugar perfeito, maravilhoso, aonde Deus já havia preparado para eles, que era Jerusalém, que era a terra que mana leite e mel. Então, o deserto, nós entendemos pela palavra, e se você olhar para os textos que falam sobre isso, você vai entender o que eu estou falando. A palavra, quando fala deserto, fala desse lugar de muita festa, de muita celebração que Deus deseja para o seu povo. Por quê que é esse tempo? Porque é o lugar aonde eu estou já celebrando pela fé o lugar da minha conquista, o lugar que eu vou estar daqui a algum tempo, porque o Senhor está me levando para lá. Era o Senhor quem estava encaminhando, direcionando, levando o povo de Israel para Jerusalém, para Israel, para a terra prometida. Era o próprio Senhor quem estava levando eles. Eles não sabiam o caminho. O caminho não era um caminho de conhecimento para eles. Eles não sabiam para onde eles tinham que ir. Se não fosse a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite, nenhum deles saberia chegar na terra prometida. Porque eles já estavam no Egito há 4 gerações. Então eles não sabiam o caminho para ir para lá, mas era o Senhor quem estava encaminhando. Então pensa Deus, o próprio Deus, sendo o seu guia turístico, ou sendo o seu guia na vida, para te levar para a terra prometida. Era isso que eles estavam fazendo. E eles sabiam que se Deus havia prometido, era o Senhor quem ia cumprir essa promessa. Pelo menos era isso que Deus queria que o seu povo tivesse em mente, que eles tivessem a certeza e a plena convicção de que eles chegariam na terra prometida como o Senhor prometeu. Quem fez a promessa foi o Senhor. Então essa é a mesma convicção que nós precisamos ter a respeito da nossa salvação também, tá? Então o Senhor estava fazendo isso com eles. Então, se nós pensarmos então em 3 etapas, né, de Israel, então, Egito, a gente entendeu que era lugar de escravidão, lugar de governo do anticristo, ou do primeiro anticristo, vamos dizer assim, né, que era o faraó. Deserto era o lugar de passagem, era o lugar onde eu iria celebrar, porque eu estou indo em direção à terra prometida. E então a terra prometida seria o lugar de destino, para onde Deus estava os levando e para onde Deus está nos levando também, que é a Nova Jerusalém. Então nós temos Egito, deserto e terra prometida. Esse é o cenário do livro de Êxodo, todinho, todo o cenário que a gente tem, o quadro que a gente tem do livro de Êxodo, são esses 3 lugares: Egito, deserto e terra prometida, que seria o alvo. Eles não chegam ainda dentro do livro de Êxodo, mas é o alvo. Então esse é o principal. Tá bom, entendi agora isso então, Elisângela. Então Deus estava fazendo esse povo caminhar no deserto em direção a isso. Quando ele chega aqui no capítulo 19, voltando aqui para o texto, então Deus diz: eu quero agora ter comunhão com esse povo que eu libertei, que eu salvei, que eu tirei das mãos do faraó. E eu já quero, durante esse período, até chegar à terra prometida, eu já quero ter comunhão com eles. Então já começa a fazer uma análise do que eu estou falando aqui com vocês a respeito do que Deus está fazendo conosco.
hoje em dia também. Porque se a palavra de Deus diz que todo o Velho Testamento é uma sombra de bens vindouros, de situações que estão por vir, o livro de Êxodo está nos contando uma história, está nos mostrando um cenário que era justamente uma sombra de bens vindouros. Então, a mesma coisa que Deus fez no Êxodo, Ele também está fazendo hoje conosco como igreja. Então, nós éramos escravos desse mundo, desse faraó, desse século, ok? Do nosso adversário. Colossenses vai dizer para nós que ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado. Então Deus está nos transportando para esse lugar onde a presença dele é constante conosco. E nós estamos então em que período? Essa pergunta eu fiz para vocês lá quando eu dei essa aula e eu volto a perguntar aqui. Esse período que nós estamos passando aqui na Terra até que Jesus volte e a gente então a gente possa tomar posse da Nova Jerusalém, nada mais é do que o deserto que Israel passou nesse momento. Então nós estamos também passando por um deserto, mas esse deserto não é outro lugar senão esse lugar de festejarmos, de nos alegrarmos, de termos então a alegria, porque Deus fez uma promessa para nós. Eu vou voltar, eu vou estar com vocês eternamente. Eu tenho um lugar preparado para vocês e esse lugar não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Tudo será perfeito. Essa é a promessa do Senhor para nós hoje como igreja. Então, o mesmo quadro também está sendo revelado para nós, assim como foi revelado no Êxodo. Então a gente já está vendo que o livro de Êxodo, ele conta uma história de Israel, mas conta a nossa história também da mesma maneira, ok? Então, voltando para o capítulo 19. Deus desejava se manifestar para o seu povo. Deus queria agora estar com o seu povo, voltar a falar com o seu povo. Deus não queria falar somente com Moisés. O texto é claro aqui no capítulo 19, gente. Depois, se vocês tiverem tempo, leiam de novo ou assistam essa aula do capítulo 19, porque a gente falou bastante sobre isso. Deus desejava falar com todo o povo. Ele diz no capítulo 19, versículo 5, olha o que o Senhor diz aqui para todo esse povo que havia saído do Egito. Capítulo 19, versículo 5. Ele diz assim, ó: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês, então não é você, não é só para Moisés essa palavra, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações da terra, entre todos os povos. Eu escolhi Israel, toda essa nação, para ser o meu tesouro pessoal. Deus diz mais: embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Gente, reino fala de uma nação inteira, de um reino inteiro. Então Deus está falando que todo o reino de Israel, todo o reino que Deus estaria governando a partir de então, seria um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então é integral, é todo mundo. Esse mesmo texto está lá também no Novo Testamento. O Senhor nos chama como sacerdócio real, como nação santa. Esse mesmo texto o apóstolo Paulo cita no Novo Testamento, porque Deus também tem nos chamado como esse povo escolhido, separado, salvo, né? Redimido, para alcançarmos também essa terra prometida para nós, que já foi prometida desde a eternidade, ok? Então, estou só fazendo essas relações para a gente chegar lá no tabernáculo. Quando o Senhor diz para Israel que eles serão todos, né, um povo, uma nação inteira de sacerdotes, um reino de sacerdotes e uma nação santa, então ele queria que todos, sem exceção, todos que foram salvos ali do Egito, libertos do Egito, todos fossem santificados, fossem separados para ter relacionamento com Deus
a partir desse momento, eles teriam toda a condição de terem relacionamento com Deus, entrando na terra prometida, eles continuariam com esse relacionamento, e através disso eles seriam um referencial de nação, de povo que era governado por Deus, e por causa disso eles iriam obedecer toda a lei de Deus, e eles seriam um exemplo para as outras nações se converterem. Então, só aproveitando esse gancho e puxando de novo o Éden, tá? Então, a gente já tem falado um pouco sobre esse assunto. Quem tá comigo aqui, as mulheres que estão, a gente já começou a falar um pouquinho sobre esse assunto, a respeito do Éden, mas a palavra de Deus o tempo inteiro, ela nos leva pro início, pro meio e pro fim, né? Então, ela sempre tá nos trazendo à tona. Então, no início, Adão e Eva também eram um casal que estavam ali separados para Deus, tinham sido criados pelo Senhor com toda a perfeição, não havia pecado neles, e eles tinham a incumbência, eles tinham a responsabilidade de então continuar o que Deus havia começado na vida deles, que era crescer e se multiplicar e ser uma bênção na terra e continuar se relacionando com Deus sem pecado, para que toda a humanidade que nascesse de Adão e Eva também fosse filhos de Deus. Mas por conta do pecado, isso foi quebrado, infelizmente, ok? Aqui Deus retoma isso e ele diz, opa, eu vou ter a oportunidade de novo, de agora ter não somente um casal, mas uma nação que eu tô chamando, que eu tô separando para mim, eu vou consagrá-los, eu vou separá-los para mim, eles vão ser uma nação santa, e eles vão dar continuidade no trabalho que Adão e Eva não conseguiu. Eles vão restaurar a terra que está sendo destruída pelo pecado. Eles vão se santificar de tal maneira que eles então serão um exemplo para todas as outras nações ao redor. Para tudo que estava contaminado pelo pecado, agora eles poderiam se santificar e se tornar santos para Deus e ter relacionamento com Deus, obedecer a palavra de Deus, as ordenanças, os mandamentos, e ser essa referência para as outras nações. E assim as pessoas iriam sendo alcançadas. Eu vou falar na nossa linguagem de hoje, né? Elas seriam salvas dos seus pecados, elas conheceriam a Deus através do povo de Israel, o único Deus, né? O real Deus que fez os céus e a terra, e eles se converteriam e todo mundo passaria a adorar o mesmo Deus. Então as nações seriam salvas através de Israel. Eu tô dando meio um spoiler já do Velho Testamento, que a gente vai estudando aí, mas só para vocês já irem pegando o que Deus está fazendo aqui nesse início, para a gente poder entender o capítulo 40. Quando Deus então fala com Israel aqui sobre isso, e ele vem na nuvem, o texto vai continuar falando isso, que o Senhor então desce na nuvem e começa a falar com eles, e eles todos ouvem o Senhor falando lá daquela nuvem, através dos raios e trovões e tudo o que está acontecendo ali, aquele espetáculo espiritual e sobrenatural que está acontecendo em cima daquele monte. Eles estão ouvindo a voz de Deus, todos eles estão ouvindo, mas o capítulo 20, no versículo 18, segue lá comigo, capítulo 20, versículo 18, olha o que o texto diz. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. E Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Gente, o versículo 18, 19 e 20 fala o que aconteceu aqui, e que simplesmente
frustra por um momento os planos de Deus. Porque o próprio povo, diante desse espetáculo sobrenatural de Deus falando com eles, ali do monte, dando a lei para eles, o capítulo 20 fala sobre os 10 mandamentos, o Senhor está ali falando com todos. Todos estavam ouvindo a voz de Deus. Mas eles tremeram, assustados, diante de tremenda manifestação do Deus Todo-Poderoso. Aí eles viram para Moisés e dizem a frase que eles não poderiam ter dito de forma alguma. Eles dizem: Moisés, fala você com Deus. Aliás, Deus fale com você, Moisés, e você então fale conosco. Essa aula do capítulo 20 também a gente falou muito sobre isso. Sobre essa questão de nós sempre estarmos colocando intermediários no meio da nossa vida com Deus. Então a gente sempre está pedindo para o outro nos dar uma palavra. A gente está sempre pedindo para o outro orar por nós. A gente está pedindo sempre para o outro meditar na palavra e nos ensinar. A gente está pedindo sempre para o outro ser o mensageiro da vontade de Deus. Quantas vezes a gente foi em busca de profetas para falar conosco, né? Porque a gente quer ouvir um profeta falando, porque a gente quer ouvir Deus falando conosco, mas por que não buscar a Deus de maneira pessoal, de maneira individual, para que Deus fale conosco? Deus deseja falar conosco, irmãos. Isso é a maior verdade dentro da palavra de Deus em todos os tempos. Desde Gênesis, Apocalipse, o desejo de Deus é o mesmo: ter relacionamento conosco, individualmente e também coletivamente. Mas o individual é o principal, né? Para que haja uma manifestação coletiva, Deus deseja se manifestar para nós de maneira individual. Mas o povo não quer. Por quê? Nós falamos bastante, eu não vou ficar voltando aqui, mas eles não querem se santificar. Nós percebemos isso dentro do texto, que eles preferem que somente Moisés se santifique, porque se eles estiverem em pecado e eles se aproximarem de Deus, eles sabem que eles vão morrer. A santidade de Deus, ela fulmina o ser humano quando ele está em pecado. Deus só pode estar conosco, Deus só pode falar conosco quando nós estamos em santidade. E aí, nós voltamos então novamente para a nossa penúltima aula, que foi sobre o sacerdote e as vestes. Lembra que eu falei para vocês que o sacerdote ele estava com aquela roupa, ele se vestia com aquelas vestes por causa justamente do pecado que está sobre a humanidade, e Deus então veste ele com vestes do próprio filho dele que está ali assentado no trono. Então é tão poderoso esse entendimento que Deus está trazendo para nós em Êxodo a respeito de santificação, a respeito de nós termos comunhão com Deus através, né, de um líder, de um sacerdote, porque o povo não quis se santificar a tal ponto, se afastar do seu pecado para que pudesse ter comunhão diretamente com Deus. Então nesse momento eles quebram essa possibilidade de ter relacionamento com Deus. Entendido até aqui sobre essa questão deles decidirem que eles não querem se relacionar com Deus? Entendido? Tudo certo? Façam joia aí para eu saber se entenderam até aqui. Aí, por isso que eu falei para vocês no início da aula que o tabernáculo, ele não era o primeiro plano de Deus. Lembra que eu falei nos primeiros minutos aqui da aula? Por que, Elisângela, que você está falando que o tabernáculo não era o primeiro plano de Deus? Porque Deus desejava estar no meio do seu povo, assim como ele sempre, assim como ele desejou, e ele já fazia isso no meio do jardim com Adão e Eva. Então Deus vinha na viração do dia, no jardim, e falava com Adão e Eva. Não precisava de um tabernáculo, literalmente, um templo construído com mãos humanas. Deus vinha porque o lugar onde Adão e Eva estavam, o jardim em que eles foram colocados, esse lugar era santo. Esse lugar não havia pecado, esse lugar não havia corrupção do pecado. Então Deus podia vir e habitar no meio deles. Deus podia vir e estar com eles. O que acontece aqui em Êxodo, nesse momento, em que o povo decide não se santificar? O que acontece é o seguinte: se eu e mais uma turma de pessoas estivermos decididos a não nos santificarmos, a não estarmos santos,
e Deus desejar vir aonde nós estamos, Deus não vai poder vir. Deus não pode manifestar a sua presença ali. Por quê? Por zelo, por cuidado. Porque se Deus vier aonde existe pecadores, nós vamos morrer, ok? A santidade de Deus, ela nos julga imediatamente, ela traz juízo sobre nós e nós vamos morrer. Então, se Israel não ia ser uma nação santa inteira, se eles não iam ser um reino de sacerdotes, todos serem sacerdotes e estarem vestidos de santidade, então Deus não poderia vir em um lugar, em um espaço físico territorial. Entendido aqui? Então Deus não poderia vir aonde todo o povo estava, ok? Por quê? Porque todo o povo não estava se santificando. Eles estavam vivendo as suas vidas como eles queriam e muito provavelmente em pecado. Entendido aqui? Eu preciso que vocês entendam essa parte. Deus não podia vir aonde todo o povo estava. O que Deus faz então? Opa, eu não vou poder vir e habitar no meio do meu povo por causa do pecado da grande maioria. Vou falar assim só para vocês entenderem, ok? Só uma maneira da gente entender o que está acontecendo. Deus então decide fazer um perímetro, um lugar, aonde esse perímetro quadrado retangular chamado tabernáculo seria um lugar santo, separado, santificado, consagrado, aonde Deus poderia vir e manifestar a sua presença. Deus poderia vir e falar com os sacerdotes que ali estivessem consagrados, santificados, purificados. Por isso Deus então decide, a partir do capítulo 25, isso mesmo, 24 ele confirma a aliança, 25 ele começa a pedir então as ofertas para o tabernáculo. Então eu entendo, olhando para tudo isso, de que é o plano que Deus não gostaria, mas ele é obrigado a fazer, porque ele quer estar no meio do seu povo. Ele quer se manifestar ao seu povo, ele quer falar com o seu povo, ele quer falar com Israel. Quem sabe, né, se manifestando, falando com o seu povo, ele então consiga realmente atraí-los para ele e eles passem a adorá-lo somente como o único Deus, e era o desejo de Deus desde o início, ok? Então, a partir do capítulo 25, Deus dá então para Moisés toda a planta lá do tabernáculo que a gente leu durante todas essas últimas aulas. Moisés faz então o tabernáculo e nós chegamos então justamente no capítulo 40, aonde ele vai armar esse tabernáculo pela primeira vez. Então esse tabernáculo é o lugar que Deus decide habitar, que Deus decide construir para que ele possa vir e habitar no meio do seu povo. É isso que ele fala no capítulo 25, no versículo... Versículo 8, capítulo 25, versículo 8, ele diz assim: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Então, esse santuário, esse tabernáculo, ele é feito para que Deus possa vir habitar no meio do seu povo. Um lugar que fosse totalmente consagrado, santificado e separado para Deus habitar. Então não poderia haver nenhum tipo de contaminação e nem pecado. Percebem por que a coisa é tão séria a respeito de cada detalhe? Percebem por que a coisa é tão minuciosa quanto cada detalhe que Deus dá dessa construção e de como deveria ser consagrado com esse óleo específico e como os sacerdotes precisavam, a tribo de Levi e os sacerdotes precisavam ser santos e separados, o como eles precisavam estar ritualmente purificados. Nós vamos entender isso dentro do livro de Levítico, que a gente vai começar, como isso é poderoso. Por que Deus está então chamando essa tribo, a tribo de Levi e a família de Arão, para se santificar? Porque o tabernáculo era o lugar da habitação de Deus. Deus é santo e ele precisa que aqueles que se aproximem dele também estejam santos,
consagrados, purificados. Não pode haver pecado. O pecado diante de Deus traz morte para nós. Se o homem estiver em pecado, ele vai morrer, porque o salário do pecado é a morte, o texto diz. Então não tem como nós nos aproximarmos de Deus através do pecado. Por isso nós precisamos nos revestir de Cristo. Já falei isso nas últimas aulas, falando sobre a roupa do sacerdote. Bom, chegamos então ao capítulo 40. Então Moisés vai começar a montar esse tabernáculo, porque Deus vai vir, Deus vai estar no meio do seu povo. E ele começa dizendo então, capítulo 40, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Então, gente, o primeiro mês judaico, ele é tão, do calendário, né, judaico, ele é tão importante, e ele traz um marco, ele traz sempre uma referência para nós a respeito do início de tudo. Então, Deus vai libertar o seu povo do Egito. Ele começa justamente nesse primeiro mês. Ele fala: esse é o primeiro mês para vocês a partir de agora. Então, Deus começa a contar estações, Deus começa a contar épocas, Deus faz um calendário para Israel seguir à risca. Por quê? Porque existiam momentos específicos para tudo ser feito. Deus estava mostrando épocas, estações, situações que iriam acontecer. E aqui não é diferente. Então, percebe que não é de forma, não é coincidência que eles terminam toda a construção desse tabernáculo, todas as peças, justamente no último dia do último mês, ok? Para que eles pudessem começar a montar esse tabernáculo no primeiro dia do primeiro mês. Isso significa que o final do capítulo 39 é justamente os últimos dias do último mês do calendário judaico. Porque aí Deus está falando: então agora vocês vão armar ele no primeiro dia do primeiro mês. Então ele está falando do dia 1 do mês de Nissan ou Abib. Então Deus está falando: vocês vão armar esse tabernáculo nesse dia. Deixa eu já abrir um parênteses aqui para falar para vocês. Por que que esse tabernáculo está falando sobre algo muito maior? A Páscoa, ela é a representação no Novo Testamento da morte de Jesus, ok? E depois da sua ressurreição. Mas fala da morte do Cordeiro. A Páscoa é a morte do Cordeiro, a ceia, né? Que a gente celebra hoje em dia. Então, a Páscoa também tinha o seu início lá em Êxodo capítulo 12, a primeira Páscoa, é a morte dos cordeiros ali e a passagem do sangue nos umbrais. Essa é a passagem, a primeira Páscoa que é celebrada na Bíblia. E essa primeira Páscoa, ela também é iniciada a partir do primeiro dia do primeiro mês do ano. Deus faz esse marco para Israel, que ele chama de primeiro mês, que seria o mês de Abib ou Nissan. Quando ele faz isso, no primeiro mês do calendário judaico que ele institui, Deus dá um período. Deus diz assim: olha, vocês vão pegar o cordeiro no primeiro dia e vocês vão separá-lo durante um período e vocês vão fazendo todo o ritual que está lá escrito no livro no capítulo 12. Eu não vou citar ele todo aqui para não ficar muito tempo, mas ele vai falando tudo o que ia ter que ser feito para que no 14º dia o cordeiro fosse morto. E a partir então, vamos desligar, eu volto falando aí para vocês. Obrigado, Cíntia, vamos fechar e abrir de novo.
Cadê a turma? Nem lembro quanto nós estávamos, mas vamos continuar aqui. O pessoal vai chegando, a gente vai abrindo. Então, quando Deus institui a primeira Páscoa, gente, e ele dá exatamente o primeiro mês do primeiro ano ali deles, né? Tava iniciando o calendário judaico ali na Páscoa, na primeira Páscoa. Deus institui então que também é no primeiro mês do primeiro ano deles lá. Mas Deus fala sobre o primeiro mês. Então Deus institui aqui novamente a construção, o levantar desse tabernáculo pela primeira vez a partir do primeiro mês do ano do calendário judaico. E eu não consigo ver coincidência nisso, gente, a não ser Deus estar nos mostrando que a partir da libertação, a partir desse momento que ele nos liberta, Deus está construindo um tabernáculo. Deus está construindo lugar para a sua habitação. Deus deseja habitar no meio do seu povo. A partir do momento que Deus nos liberta, a partir do momento que há salvação, Deus então decide, ele quer, ele deseja falar com o seu povo. E isso é exatamente o que acontece conosco. A partir do momento que nós somos salvos, que nós somos então redimidos pelo sangue de Jesus, que nós encontramos com esse Senhor e ele passa a ser o nosso Senhor, nós saímos do império das trevas, estamos caminhando em direção à Nova Jerusalém, essa Canaã celestial, a eternidade com o Senhor. Nós também estamos nesse deserto, como eu falei. E Deus deseja construir esse tabernáculo também nos nossos dias, que nós vamos entender que somos nós mesmos, nós somos esse tabernáculo que o Senhor está levantando no deserto hoje, né? Aqui nós temos um tabernáculo físico. Por quê? De novo eu vou dizer, porque todo Israel não queria se santificar para ter a presença de Deus, para falar com Deus de forma pessoal. Lembra? Precisa frisar isso. E por isso Deus constrói um templo, um tabernáculo físico, um lugar que ele pode habitar. Com a morte de Jesus e a ressurreição dele, então nós, quando somos salvos, quando nós somos então trazidos desse império das trevas para o reino do seu Filho amado, nós somos esse lugar onde Deus deseja habitar. A palavra é clara. Nós somos esse santuário de Deus. Nós somos esse tabernáculo. E é isso que a gente precisa começar a entender a partir de Êxodo 40. Nós somos esse lugar da habitação de Deus a partir de agora. Então, entende por que nós também somos chamados a nos santificarmos? Por que nós somos chamados de sacerdotes? Por que nós somos chamados de nação santa? Porque se nós somos essa nação santa, se nós somos esse sacerdócio real, se nós somos a habitação de Deus, vocês concordam comigo? Vocês concordam aqui entre nós todos que nós precisamos ser santos? O tabernáculo não era o lugar que precisava ser santificado, que precisava ser um lugar consagrado? Então nós hoje somos esse tabernáculo, nós precisamos ser santos. Porque aonde Deus habita precisa haver santificação, precisa haver santidade. Opa, já começa a levantar um entendimento aqui para nós a respeito de Êxodo 40. Olha só o que ele diz. Então, primeiro dia do primeiro mês. Versículo 3. Coloque nele a arca da aliança e proteja com o véu. Então, ele começa, nesses primeiros versículos, a falar como é que Moisés iria montar esse tabernáculo. E aqui eu já quero começar a também falar para vocês, se nós já entendemos que nós somos esse tabernáculo hoje, Deus nos dá uma forma, uma maneira de nós levantarmos esse tabernáculo, de nós sermos esse tabernáculo. E como cada parte ou cada utensílio ou cada situação aqui desse tabernáculo, cada objeto, ele tem o seu lugar e ele faz toda a diferença. Se vocês lembrarem, ou se vocês puxarem na memória as aulas que nós tivemos sobre cada um dos objetos
do tabernáculo, vocês vão então entender o que eu tô falando aqui. Se precisar, volta às aulas depois e assiste com mais calma, para eu não ter que ficar parando muito para falar sobre os objetos de novo, tá? Mas esse é o entendimento que a gente precisa ter. Qual é o primeiro objeto que Deus fala então aqui para Moisés que ele precisa colocar nesse tabernáculo? Versículo 3 novamente: coloque nele a arca da aliança e proteja-o com o véu. A palavra de Deus diz que quando nós somos salvos, quando nós somos encontrados por Jesus, qual é a primeira coisa que acontece conosco? Nós nascemos da água e do Espírito, e o que então acontece com o nosso espírito? Ele é vivificado. E todo mundo está cansado aqui de me ouvir falar a respeito desse lugar, se é o nosso espírito que é vivificado. E a palavra de Deus diz que Deus é espírito, então espírito se comunica com espírito. Deus fala conosco no nosso espírito. Então, se esse lugar da habitação de Deus era o lugar mais santo do tabernáculo, era o Santo dos Santos, era esse lugar mais escondido dentro do tabernáculo, e se eu sou o tabernáculo, onde é que a arca da aliança deve ficar na nossa vida, no nosso corpo hoje, se nós somos esse tabernáculo, se não no nosso espírito? Entendem? Então vamos já começar a identificar os lugares, os departamentos aqui, e a gente vai entender. Então entenda que o tabernáculo é o nosso corpo, nós somos templo de Deus hoje, nós somos esse tabernáculo. A gente precisa entender isso, muito claro. E aqui Deus está montando um tabernáculo físico lá no deserto. E ele diz para Moisés que a arca da aliança deveria ser a primeira peça a ser colocado nesse lugar onde Deus iria habitar. Então a primeira peça que Deus cita é a arca da aliança, que é justamente a presença de Deus dentro daquele tabernáculo. Era o lugar mais escondido. Gente, o nosso espírito, alguém acessa, senão o Senhor? O nosso espírito, alguém acessa, senão o Senhor? Não, ok? É inacessível. Somente o próprio sacerdote ou o sumo sacerdote, que é Cristo hoje, pode acessar esse lugar. Então, o nosso espírito é um lugar que só nós, como sacerdotes, podemos acessá-lo, e é onde a arca da aliança está, a presença de Deus está. Então, se eu te perguntasse, ou se qualquer pessoa perguntar para nós, aonde é que a presença de Deus habita hoje na nossa vida, que somos nós o tabernáculo de Deus, o que nós responderíamos? No nosso espírito, nesse lugar mais inacessível, nesse lugar mais escondido. Outra pergunta sobre isso. Gente, dentro do Santo dos Santos tinha luz? Não, obrigada, Paulinha, ó. Não, era totalmente escuro. O que é que iluminava aquele lugar, gente? Castiçal. Não, o Santo dos Santos, lugar da Arca da Aliança, que só ficava a arca. O que iluminava aquele lugar? A presença. A presença, obrigada, Cíntia. Então, Deus habitava em cima daquela tampa do propiciatório. Lembra que ele vinha para falar com o sacerdote? Então, aquele lugar, a tampa da Arca da Aliança, que é chamado propiciatório, volta nessa aula que você vai entender o que eu estou falando aqui agora. Era o lugar onde a presença de Deus se manifestava para falar com o sacerdote. Uma vez no ano só ele podia entrar lá. Mas hoje a palavra de Deus fala que o véu foi rasgado. O véu não existe mais de separação entre o lugar santo e o Santo dos Santos. Quando Jesus morreu, essa foi a primeira coisa que aconteceu. O véu foi rasgado. Então há um acesso do lugar santo para o Santo dos Santos que não existia antes. Agora é acessível, está liberado. Então nós temos acesso tanto ao lugar santo, que nós vamos entender o que é, quanto ao Santo dos Santos, que é onde a presença de Deus está. E a gente já está entendendo que é o nosso espírito. Então, aonde Deus habita,
aonde a própria presença de Deus está, nós não precisamos de outra iluminação externa, senão a própria presença de Deus. Então, quando a palavra de Deus fala que ele é luz, ela é lâmpada, ele ilumina os lugares mais escuros do nosso ser, está falando sobre isso, sobre a presença de Deus, que ela vai nos preenchendo de tal maneira que todo lugar que antes, por causa do pecado, estava em trevas, agora viu manifesta a luz. Então Deus vai entrando nos cômodos mais escuros da nossa vida, do nosso espírito, que agora está vivo, está vivificado, e a luz dele resplandece através de nós. Então, quando eu quero estar com Deus, que lugar eu preciso acessar? O meu espírito. Espírito com letra minúscula. Porque é lá que o Espírito de Deus está. É lá que ele habita. É lá que ele fica. É lá que ele quer falar comigo. Então, eu preciso compreender que as coisas espirituais, elas se discernem de maneira espiritual, a palavra de Deus diz. E Moisés está montando esse tabernáculo e nós somos esse tabernáculo. A primeira peça que Deus cita é: coloque nele a arca da aliança e proteja com o véu. Então, naquela época, precisava estar protegido com o véu. Hoje, não mais. O véu já foi rasgado. Eu tenho acesso, eu, sacerdote, tenho acesso livre ao meu espírito. Vamos continuar, senão eu não consigo terminar a aula hoje. Versículo 4. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. A mesa dos pães, né? Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam, ou primeira de muitas que eu já falei aqui, é que o tabernáculo está sendo construído de dentro para fora, sim ou não? Certo? De dentro para fora. Senão Deus diria assim: Moisés, pega lá as cortinas lá de fora, né, e começa a construir o pátio. Não. Deus está falando isso de propósito. O tabernáculo está sendo construído de dentro para fora. Então nós, quando também fomos salvos, as coisas começam a acontecer de dentro para fora. Por isso que eu não posso querer me santificar externamente, colocando uma roupa de crente, um palavreado de crente, um sapato de crente, uma bolsa de crente, uma bíblia de crente, se por dentro eu não entender o que está acontecendo e não buscar realmente essa construção de dentro para fora. Entende? A vida com Deus, ela começa de dentro para fora. Deus já está mostrando isso para Israel claramente. Comecem construindo o tabernáculo de dentro para fora. Então, a segunda parte que Deus começa a construir, é montar, né, pedir para Moisés montar, é o lugar santo. É a segunda parte. Então, ele manda pôr a arca da aliança e fechar com o véu. Nós já entendemos que é o nosso espírito. Agora ele vem para outra parte, que era onde ficavam as outras 3 peças. O altar de incenso, que queimava aquele incenso aromático, que a gente viu semana retrasada ou passada, o incenso lá que era específico, o candelabro, que a gente viu numa das primeiras aulas sobre as peças, e a gente sabe o que ele significa dentro de nós, essa iluminação, essa lâmpada que precisa estar sempre acesa com o óleo, e é todo dia pela manhã e pela tarde, é tão poderoso isso, gente, se vocês entendessem. E a mesa dos pães da presença. Então, essa mesa dos pães, ela tinha que estar sempre com os pães da presença em cima dela, e ela era renovada a cada 6 dias. Então, todo Shabat, eles renovavam os pães e colocavam pães novos. Então, ele fala desse segundo ambiente. E esse segundo ambiente, eu posso dizer para vocês que não é um estudo meu, tá? Isso vários teólogos já compreenderam pela própria palavra, que esse segundo lugar, o lugar santo, fala da nossa alma. A nossa alma também é outro lugar que ele também não tem janelas, que também é escuro, que também é fechado, que também só nós, só o sacerdote podia acessar esse lugar para trocar os pães, para colocar óleo na lâmpada, para oferecer incenso lá em cima do altar de incenso. Só o sacerdote podia fazer isso.
Não era qualquer pessoa, não era qualquer um que podia entrar ali. Ele precisava estar também santificado. Era o lugar fechado desse tabernáculo. Então, esse lugar é a nossa alma. E quando nós nos convertemos, a nossa alma é justamente a parte do nosso ser que precisa ser convertida às coisas espirituais. Então, é na nossa alma, é nas nossas emoções, é nos nossos sentimentos que nós precisamos acender o candelabro, que é a própria palavra de Deus, ali o tempo inteiro, constantemente, através do Espírito. É na nossa alma que nós precisamos levar em oração para Deus, que nós precisamos nos derramar diante de Deus, oferecendo esse incenso próprio, nosso, particular, que é só para Deus. E é na nossa alma que nós precisamos nos alimentar do pão da presença. Quando nós entendemos que o nosso relacionamento com Deus, ele vai santificar não o nosso espírito, porque o nosso espírito já é santificado, é vivificado. O que nós precisamos salvar, Paulo vai dizer, nós precisamos salvar nossa alma. É a nossa alma que estava acostumada com o pecado. É a nossa alma que estava sendo distorcida pelo pecado. São as nossas emoções. Pode perceber que todos os problemas que nós temos a respeito de todos os tipos de doenças psicossomáticas têm a ver com a alma, tem a ver com as emoções, tem a ver com os nossos pensamentos. Não dá tempo da gente falar sobre isso aqui, mas se você analisar, é a alma que precisa ser ganha agora depois que a gente se converte. Então é na alma, nesse lugar que também é fechado, não tem luz externa, é tudo fechado, tá lá dentro, é as nossas emoções, os nossos sentimentos, é a nossa parte interna do nosso corpo, aonde ninguém acessa, só nós como sacerdote acessamos. Agora a gente precisa acender o candelabro todos os dias, todas as manhãs e todas as tardes. A gente precisa oferecer incenso, que são orações, e a gente precisa comer do pão da presença, que está ali em cima da mesa, que está dentro do lugar santo também, que é o próprio Jesus, a palavra viva, nos alimentando para que a nossa alma seja ganha. Entenderam aqui? Tudo bem? Podemos seguir para outra parte? Então, a nossa alma é o lugar santo, que também só o sacerdote podia entrar para exercer o sacerdócio. Versículo 6. Quem quer falar? Eu, Pode falar. você falou, se a gente entendesse o que seria essa questão de acender o incenso à tarde e de tardezinha à noite, isso? O incenso, ele deveria ser oferecido a Deus. Pode pegar lá o texto aqui de Êxodo, pode ir lá na aula que você vai ver, Johanna. O incenso era oferecido todas as manhãs, quando ele ia lá apagar as lâmpadas, né? Porque durante o período do dia não precisava das lâmpadas acesas, ok? As lâmpadas precisavam estar acesas no período da noite. Assim que chegava a viração do dia, o sacerdote tinha que ir lá acender a lâmpada do candelabro. Porque durante o dia, Deus está mostrando para nós de que na luz do dia, o Senhor está conosco já, mas nós precisamos mais da presença de Deus, dessa lâmpada acesa, é justamente no período das trevas. Então tudo está falando sobre luz e trevas, dia e noite, né? Sobre o reino da luz e o reino das trevas, é disso que esse texto está falando. E o altar de incenso também era da mesma forma. Então quando o sacerdote entrava de manhã para apagar as luzes ali do candelabro, ele oferecia incenso. E à tarde a mesma coisa. Então os judeus têm o costume da oração, principalmente de manhã e no final da tarde, por causa dessa questão, deles terem esse ritual muito claro para eles, de que eles precisam oferecer incenso ao Senhor no mínimo 2 vezes por dia. Então hoje a gente sabe que o ritual ele já foi vencido em Cristo, né? Já foi completo em Cristo. Então nós temos acesso ao lugar santo a oferecer esse incenso a qualquer momento do dia, ok? Mas ele é esse lugar de oração, de intercessão, onde o sacerdote intercedia por Israel ali, oferecendo incenso. Essas peças são poderosíssimas e tá tudo dentro do lugar santo, que é na nossa alma, ok? Entendido? Se ficar dúvida aí, pode ir falando. Depois ele vai falar sobre
Então, de novo, de dentro para fora. A terceira parte é justamente o pátio. Versículo 6. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Põe a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Então agora fala do final, né? Desse arredor que ia toda a cortina, né? Que fechava o altar de holocaustos, que era onde ia ser queimado os sacrifícios, a bacia de bronze que ficava entre o lugar santo e o altar, e essa cortina que fechava a frente do tabernáculo. Então, o tabernáculo, ele é um lugar que ao mesmo tempo, o pátio, né, agora eu tô falando do átrio, o átrio ao mesmo tempo que ele é um lugar acessível para todo Israel, ele também não é acessível para todo mundo, porque só depois que a pessoa passa pela cortina da entrada é que ela acessa esse lugar. Então, se uma pessoa estivesse passando lá fora, sem entrar pela cortina, ela não conseguia acessar o átrio também. Então, se a gente está falando do nosso corpo, o que é o átrio, se não o nosso corpo externo? Se não aqui, ó, tudo aquilo que a gente vê, ok? Então, o átrio, ele representa o nosso corpo físico, a parte externa, tudo que a gente consegue ver no nosso corpo. Então, tudo aquilo que os nossos olhos estão vendo no outro, no nosso irmão, no nosso próximo, é a representação desse átrio. E é justamente aqui que há duas peças extremamente importantes, que é o altar de holocausto e a bacia de bronze com a água. O que é o altar de holocausto, gente? Senão a mortificação da nossa carne, ok? Onde é que eram oferecidos os sacrifícios? Por que a gente fala assim, eu vou subir no altar, né, Paula? Eu vou subir no altar para ministrar o louvor. Nós pastores ou ministros da palavra, eu vou subir no altar para pregar a palavra. A gente costuma também usar o termo altar de maneira um pouco errada, vamos dizer assim, só para a gente poder entender. Porque aquele lugar onde a gente sobe para cantar louvores ou para ministrar a palavra, nada mais é do que uma plataforma, do que um lugar mais alto do que o chão da igreja, né? Então é uma plataforma que se cria para que a gente fique um pouco mais alto. Isso tem a ver com as primeiras igrejas lá no século 14, 15, 16, porque tinha muita gente ao redor ouvindo a pregação ou mesmo a música e precisava então enxergar, todo mundo que estivesse dentro daquele templo precisava enxergar quem estava falando ou quem estava cantando. Então criou-se essa plataforma fora do chão para que as pessoas que estão ali possam ser vistas melhor, né? De uma maneira mais prática. Mas o altar, se a gente olhar pela palavra, o que é o altar? Senão o lugar onde se queimava os sacrifícios. Então, o altar, ele deve ser o lugar de mortificação. O altar deveria ser onde a gente mais morre. O altar deveria ser o lugar onde a gente mais queima de verdade no fogo da presença de Deus. O altar deveria ser o lugar onde a gente se santifica ainda mais, porque é o lugar onde a oferta é colocada para ser queimada. E a oferta que é colocada ali para ser queimada, ela leva o nosso pecado. Nós vamos entender isso dentro do livro de Levítico perfeitamente. Então, o altar, ele representa essa humilhação, essa responsabilidade de cada um ali de realmente apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então nós vamos entender bem isso. Israel ia para o tabernáculo com uma consciência de que eles estavam indo para quê, gente? Nós vamos entender isso perfeitamente no livro de Levítico. Vocês vão ver que tremendo isso. Quando eles saíam das suas tendas, quando eles saíam das suas casas, né, das tendas ali no deserto, durante todo o período que eles andaram pelo deserto, eles sabiam se eles tivessem cometido um pecado, que era isso que acontecia, eles, por exemplo, eu menti, eu adulterei, sei lá, adulterar não, porque eles iam ter que se apedrejar. Eu cometi um erro, segundo os mandamentos de Deus aqui, ok?
eles tinham uma oferta específica, a palavra vai nos dar uma oferta específica para cada tipo de pecado. Então vamos supor aqui, só para vocês entenderem, a mentira, ela era representada, por exemplo, por uma pombinha. Então, quem tinha mentido, saía lá da sua tenda, ia lá nos seus animais que ele tinha, ele ia lá e pegava uma pombinha e saía com a pombinha na mão em direção ao tabernáculo. Quando ele estava andando em direção ao tabernáculo, que ele chegava lá, ou mesmo no caminho, quando as pessoas viam aquela pessoa com uma pombinha na mão, o que eles já entendiam, gente? Quem quer falar aí? Que ele tinha pecado. Que ele tinha pecado, né? Então ele estava indo no tabernáculo para confessar o seu pecado e receber o perdão de Deus, porque ele não queria morrer. Porque se ele permanecesse em pecado e fosse descoberto o seu pecado, ele deveria morrer, ele tinha que ser morto, porque no meio de Israel não podia ter pecado, ok? Então esse é o entendimento que cada israelita tinha. Eu pequei, eu preciso levar o sacrifício correspondente até o tabernáculo, e as pessoas vão ver o sacrifício que eu tô levando, e eu vou ter que confessar o que eu fiz diante do sacerdote, e então esse sacrifício vai ser queimado no altar e eu vou receber o meu perdão. Entende como é? Hoje em dia a gente vai para a igreja, gente, se achando mais santo do que todo mundo. A gente esquece que o tabernáculo, que o lugar de nós nos encontrarmos é justamente onde a gente tem mais entendimento de que nós dependemos da graça e do amor de Deus para não sermos mortos, para não irmos para o inferno. E que todos nós somos pecadores, mas que existe uma roupa sacerdotal sobre nós do próprio Cristo. Nós nos revestimos de Cristo. Então quando Deus olha para nós, ele não vê o meu pecado, mas ele vê Cristo, o Filho que morreu. Gente, isso é poderoso demais, ok? Então o altar é esse lugar de mortificação, o nosso corpo sendo entregue todo o tempo como esse sacrifício santo, agradável diante de Deus. Então nós precisamos mortificar o tempo inteiro a nossa carne, as nossas vontades, a nossa alma que ainda não está muito santa ali, que a gente precisa ler mais a palavra. Ó o que está lá no lugar santo. Quando eu deixo de ler a palavra, quando eu deixo de ser cheia do Espírito Santo, quando eu deixo de fazer as minhas orações, de estar diante de Deus em relacionamento, quando eu não acesso o meu espírito para ter a presença de Deus ali constantemente falando comigo, automaticamente a minha carne vai falar mais alto. E aí eu não consigo mortificar a minha carne, por quê? Porque a minha alma ainda não está sendo convertida como deveria. Ela não tem tido esse relacionamento com Deus lá no lugar santo. Eu não tenho estado com o Senhor no meu espírito em relacionamento com Ele. Então a minha carne está sempre em pecado, eu estou sempre sacrificando no altar e eu estou sempre tendo que oferecer mais e mais sacrifícios. Nós vamos entender o texto que fala assim, eu não quero holocaustos e sim obediência. Deus nunca desejou holocausto, gente. Quem falou isso para vocês? Deus nunca desejou esses sacrifícios que ele colocou aqui para Israel. Mas por causa do pecado, por causa da obstinação, porque eles não quiseram se santificar, Deus precisou criar uma maneira deles poderem se aproximar dele. E era somente através desses sacrifícios, do perdão do pecado deles, através do sacrifício, que eles poderiam então ter comunhão com Deus novamente. Então, o átrio é o nosso corpo, aonde o próximo, as outras pessoas têm acesso a nós, que podem nos tocar, que podem estar conosco ali também oferecendo sacrifícios, mortificando a sua carne em comunhão. Por isso que a gente se reúne na igreja, por isso que a gente se reúne nas mesas, para ter comunhão, para confessar pecado, para sermos curados, para sermos restaurados, porque é o nosso corpo, é o átrio que pode ser acessado por todo mundo. Agora, o lugar santo e o santo dos santos já não. É só o sacerdote, é só você que pode acessar. O átrio tinha a luz externa, o átrio tinha o sol,
O átrio tinha a luz do dia e a noite, né? Então percebe que o nosso corpo, a parte externa, ele tem contato com essa iluminação do sol e da lua, do dia e da noite. E aí a gente vai tendo comunhão uns com os outros, mas diante da presença de Deus da mesma forma. Porque lembra que o tabernáculo é um perímetro santo, santificado, que se eu entro ali e permaneço em pecado eu vou ser morto. O átrio, ele também é um lugar que está sendo separado para Deus. Então, se eu não me santifico, se eu não mortifico a minha carne, automaticamente eu vou perecer no inferno, porque eu vou ser morto por causa dos meus pecados. Deus vai ver iniquidade em mim, infelizmente, eu vou nadar, e eu vou morrer na praia. Eu vou dizer que eu fui crente a vida inteira e Jesus vai virar para mim e vai dizer: eu não te conheço. Eu nunca tive relacionamento com você no lugar santo, muito menos no Santo dos Santos. Você não me conheceu, você não me buscou corretamente. Você viveu a vida do jeito que você quis. Isso é a vida só no átrio. Então quem não entra um pouco mais para dentro, quem não acessa o lugar santo e o Santo dos Santos, fica sempre nesse ambiente mais raso, que é o átrio, ok? Que era para todo mundo, mas só o sacerdote tinha acesso a lugar mais santo, que era o lugar santo ou santo dos santos. Então nós todos somos sacerdotes, nós todos estamos revestidos de Cristo, nós temos acesso não somente ao átrio, mas ao lugar santo e ao santo dos santos. Então as três partes falam do nosso corpo, das nossas três partes também: espírito, alma e corpo físico, ok? Já expliquei aqui para vocês. Vamos terminar o texto aqui, que eu acho que dá perto de acabar a aula aí, né? E eu quero terminar aqui com vocês. O texto vai dizer assim, ó, versículo 9: unja com óleo da unção o tabernáculo e tudo que nele há. Olha lá, acabou a aula agora. Eu vou só terminar o texto, vocês já vão entender aqui, a gente não vai precisar voltar. Consagre-o e com ele tudo que lhe pertence. Ele será sagrado. Então, por causa da unção com o óleo, e que a gente sabe que é o Espírito Santo hoje dentro de nós, que habita dentro de nós, que age em nós, é que nós vamos sendo santificados, que nós somos separados para Deus. Versículo 10. Depois unja o altar do holocausto e todos os utensílios, consagre o altar e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-o. Então, tudo ali dentro do tabernáculo era exclusivamente para Deus, para uso do sacerdote, para fazer os sacrifícios para Deus. É isso que Deus está falando. Da entrada do tabernáculo para dentro, daquele primeiro véu que separava do restante do deserto, dali para dentro o perímetro era da presença de Deus. Deus habitava ali naquele tabernáculo. Deus estava ali constantemente. Aí ele vai pedir para trazer Arão, né? Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. A bacia, ela fala de lavar mãos e pés, né? Vai falar que ele tinha que lavar as mãos e os pés. Lembra que eu falei para vocês na hora da veste que as únicas duas coisas que ficavam descobertas da roupa do sacerdote eram as mãos e os pés. Por isso que na bacia também eles tinham que lavar as mãos e os pés, porque senão eles estariam contaminados pelo pecado. E contaminado pelo pecado, eles morreriam no momento em que eles fizessem todo o trabalho sacerdotal. Então não tinha como Arão ou seus filhos ou qualquer levita fazer algo ali dentro do tabernáculo se ele não estivesse santificado, se ele não tivesse sido lavado pela água. E a água a gente sabe que a representação é da palavra. Então nós precisamos estar constantemente nos lavando na palavra, nos santificando diante da palavra, ok? É disso que ele está falando. Versículo 14: traga os filhos dele, vista-o com túnicas, unja-os como você fez com o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Então, esse sacerdócio não acabou. Ele foi instituído aqui e até hoje é a mesma coisa, porque hoje nós somos esses sacerdotes diante de Deus. A palavra de Deus nos diz isso.
Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Então, do versículo 17 em diante, ele começa a montar isso que eu falei para vocês, de dentro para fora, e a cada versículo que ele termina aqui, ele vai dizendo assim, ó, como o Senhor tinha ordenado. Lá no versículo 29, no finalzinho, como o Senhor tinha ordenado. Então, Moisés não fez nada segundo a sua vontade, do seu jeito, não. Ele fez tudo como o Senhor havia ordenado. E aí, versículo 30, final dele fala que Arão e os filhos deste usavam a bacia cheia de água para lavar suas mãos e os seus pés. Nós acabamos de falar sobre isso. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então a gente fala que toda vez que a gente vai na presença de Deus, a primeira atitude que a gente tem é de arrependimento, né? É pedir perdão pelos nossos pecados, é nos lavarmos pela palavra, é termos consciência de que diante de Deus nós precisamos ser santos, porque Ele é santo. Então o arrependimento é uma prática do cristão quase que diária, quase que instantânea no momento que a gente peca. Percebeu que pecou? Nós devemos nos arrepender, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão para quem nós ofendemos e estarmos constantemente nos lavando nessa bacia, nessa água que lava os nossos pecados até que Ele venha, né? 33. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então, gente, se eu acabei de falar para vocês que o tabernáculo hoje é o nosso corpo, eu coloquei aqui no finalzinho do versículo 33 a palavra tetelestai. Quando eu leio isso, assim Moisés terminou a obra, e se Moisés é uma tipologia de Cristo, quem foi o primeiro a montar o tabernáculo, gente, que a gente está acabando de ler aqui? Moisés. Se Moisés foi o primeiro a montar o tabernáculo e ele tipifica Cristo, quem foi o que terminou a obra primeiro do tabernáculo? Moisés. Quem foi na cruz que terminou a obra primeiro, para que nós tivéssemos acesso? O Senhor Jesus. Então, assim Moisés terminou a obra, eu comparo com Jesus na cruz, exclamando, tetelestai, Pai, está tudo pronto. Por que está tudo pronto? Eu preciso terminar esse capítulo com vocês. Olha o que acontece em seguida, gente. Está tudo pronto. Pai, está tudo pronto. Para quê? 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Gente, depois da morte e ressurreição de Jesus, qual é o próximo episódio? Atos 2. O enchimento com o Espírito Santo, ok? Então o tabernáculo está pronto. Depois que o tabernáculo está pronto, que Jesus termina a obra para o qual ele veio, ele construiu esse tabernáculo perfeito, ele mostrou para nós que era possível, o véu foi rasgado, agora a gente tem acesso, Deus vai encher esse tabernáculo com a glória dele. E a glória dele vai permanecer para sempre nesse tabernáculo. Por quê? Porque o lugar é da habitação de Deus. Amém, queridos? Semana que vem, se vocês quiserem, a gente volta nesse finalzinho aqui, mas eu não quero esticar mais, porque já passamos da hora. Mas é isso. A presença de Deus vai encher o tabernáculo, a minha vida e a tua vida, até que ele venha. Amém? Vamos orar? Quem quer orar? Quer orar, Johanna? Johanna é da oração. Vamos lá, Johanna, ora aí para nós terminarmos então, por favor. Senhor, meu Deus.